importante saber, perguntar pra se informar. Relógio Entrevista está no ar. Relógio Entrevista está no ar pelas ondas amigas da Rádio Relógio, pelos 580 AM e também pelo site no radiorelogio.com.br. E você que nos acompanha também pelo aplicativo, a gente agradece sempre o seu carinho e a sua audiência. Brigadão. Gente, hoje é dia 30 de maio, é o Dia Mundial da Esclerose Múltipla, doença autoimune que atinge mais de 2 milhões de pessoas no mundo inteiro. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a neurologista Carolina Alvarez. Doutora, em primeiro lugar, bom dia para a senhora. Bom dia, eu sou Carolina Alvarez, médica neurologista. Vim aqui hoje no Dia Internacional de Conscientização da Esclerose Múltipla falar um pouco mais sobre essa doença. Eu gostaria de agradecer o convite por estar aqui, saudar todos os ouvintes e todo mundo participando desse programa. Opa, eu que agradeço aqui em nome de toda a família Rádio Relógio. Doutora, para começar, explica para os nossos ouvintes o que é a esclerose múltipla, quais os sintomas e como é feito o diagnóstico. A esclerose múltipla é uma doença autoimune, ou seja, que nosso próprio sistema imunológico ataca um componente que é próprio do organismo. Sim. Então ele vai atacar a bainha de mielina e vai causar sintomas diversos dependendo da região onde a gente observar essa desmielinização. Essa perda da bainha de mielina, que é uma capinha de gordura que recobre todos os neurônios, recobre os axônios e ajuda na transmissão do impulso nervoso. Então, dependendo da região, se for no cérebro, tronco, cerebelo, medula, sim, todo o sistema nervoso central, a gente pode ter pacientes sentindo desde alteração de fala, equilíbrio, alteração visual, quando a gente tem o nervo óptico acometido, diminuição de força, sensibilidade, até mesmo incontinência urinária. Então, os sintomas são diversos. Por isso que muitas vezes o diagnóstico demora a ser feito. É um diagnóstico de exclusão, você vai estudar várias outras doenças possíveis para conseguir chegar nesse diagnóstico. Feito diagnóstico através da história clínica do paciente, onde a gente vai buscar surtos antigos que ele não tenha percebido, alguns outros sintomas, documentar bem um primeiro surto ou um primeiro sintoma que ele possa ter tido, vai fazer uma investigação com ressonância magnética, de preferência crânio, coluna cervical e coluna dorsal, torácica, e muitas vezes é necessário fazer exame do líquor também para observar algumas alterações. De exame de sangue, a gente pede todo um rastreio para doenças infecciosas e doenças reumatológicas, que são os diagnósticos diferenciais. Ok, entendi, doutora. Agora, a segunda pergunta aqui, doutora, é a seguinte. A gente já sabe que a esclerose múltipla é uma doença autoimune, mas o que isso significa, doutora? Toda doença autoimune é quando a gente tem o próprio organismo, nosso sistema imune, que de vez de entender uma bactéria, um vírus, um corpo estranho, sim, como algo não pertencente, ele entende que alguma proteína, alguma parte do nosso organismo que nós mesmos produzimos é estranho a ele. Então ele vai produzir anticorpos, vai reagir a essa proteína, essa molécula própria do organismo, levando a um processo de autoimunidade. Então você vai gerar um processo imunológico, uma cascata imunológica, por conta de algum elemento que seja próprio do organismo, e não um elemento exógeno, não um elemento estranho, como nas infecções, nos corpos estranhos e tudo mais. Entendi. Agora, doutor, existe alguma forma de prevenção da esclerose múltipla ou não? Não existe forma de prevenção de esclerose múltipla. Sabe-se que alguns fatores ambientais podem facilitar o aparecimento da esclerose múltipla em pessoas que são susceptíveis a ter a doença. Sim. Ou seja, pessoas que têm alguns genes específicos, até mesmo porque numa própria família, em irmãos gêmeos, você tem casos documentados de pacientes que têm esclerose múltipla e o irmão não tem. Então a gente não reconhece ainda todo o fator, toda a etiologia, todo o mecanismo que a doença vem, por isso que a gente não tem como prevenir a esclerose múltipla. Entendi. Agora, doutora, quais são as maiores vítimas dessa doença? As maiores vítimas da doença são as mulheres em idade reprodutiva, ali em torno dos seus 18, 30, 40 anos,
é a faixa etária principal de diagnóstico. Sim. São mulheres que estão na faixa também, principalmente pacientes que estão na faixa economicamente ativa. Então, por isso que hoje em dia se preconiza muito a tentativa de um diagnóstico precoce, junto com terapias de alta eficácia, para você diminuir as sequelas neurológicas, motoras e incapacitantes para esse paciente. Ok. Doutor, agora uma dúvida muito importante para fechar aqui o nosso Relógio Entrevista. A esclerose múltipla tem cura ou ao menos tratamento? Se sim, como é feito? A esclerose múltipla hoje em dia não tem cura, tem tratamento que a gente consegue controlar bem o número de surtos, deixar o paciente sem surto nenhum durante anos, não apresentando piora de déficit neurológico, nada disso. São feitos com medicações imunossupressoras, então a gente vai modular a imunidade desse paciente. E com cada vez mais pesquisa a gente consegue perceber qual braço da imunidade são mais afetados, são mais acometidos, levando o paciente a ter os surtos de esclerose múltipla. Então, antigamente a gente bloqueava só algumas proteínas, hoje a gente bloqueia linhas celulares, impede que essa linhagem celular entre no sistema nervoso, e são drogas cada vez de maior eficácia, diminuindo cada vez mais o número de surtos, controlando melhor o paciente, impedindo que ele tenha acúmulo de incapacidade. Tá ok, então. Bom, gente, fechamos, né? Mais uma edição aqui do nosso Relógio Entrevista. Eu conversei com a neurologista doutora Carolina Alvarez sobre esclerose múltipla. Doutora, suas considerações finais. Eu agradeço aqui em nome de toda a família Rádio Relógio. Por favor, fique à vontade. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui para tentar esclarecer as dúvidas em relação a essa doença que precisa ser vista com muito carinho, muita atenção, devido à faixa etária dos pacientes que ela afeta, devido às complicações e incapacidades que ela pode causar. Deixo meu contato, que é 21 99141 2609, e meu Instagram, que é dra.carolina.alvarez_neuro, para qualquer um quiser contato e tirar mais dúvidas. Ok, muito obrigado então pela sua participação, doutora Carolina Alvarez. Bom, gente, lembrando que quem ficou interessado, quer ouvir de novo, ouviu só uma parte, essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã em todas as nossas plataformas digitais. Essa edição foi pra conta, hein?